Olá, meus queridos! Estamos começando a segunda temporada do podcast da NetLingo Idiomas e é com um imenso prazer e satisfação que trazemos novamente essa segunda temporada. Um podcast que tem a sua origem e seus valores, né, num mix de professores, num mix de interação cultural que temos no decorrer da vida trabalhando numa escola de idiomas, com culturas diferentes, falando de culinárias e principalmente dos perrengues de viagens, é isso mesmo. E agradecer toda a primeira temporada, ao Paulo, a todos que participaram. E a segunda temporada, pessoal, começa diferente, com novos convidados, com uma pegada diferente, com grandes surpresas que vocês irão acompanhar neste momento. Bom, para começar a nossa segunda temporada, vamos apresentar uma convidada mais que especial, que tem das suas origens familiares da Polônia. E vamos começar aí a nossa resenha, o nosso bate-papo. Pessoal, primeiro apresentar aqui com grande prazer a Karina, que vai nos ajudar, né, nesse processo, que vai ser minha companheira de apresentação. Vamos lá. E para iniciar, meus queridos, Karina, apresente para nós a Regiane. Ok, olá, bem-vindos ao podcast da NetLingo. Vou apresentar então, muito bem-vinda, Regiane Maria Czerwinski. Obrigada. Falando um pouquinho de você, então, 29 anos, casada. Tem filhos? Não. Ok, então, nascida em Curitiba, mas foi criada em Cruz Machado, que também é aqui no Paraná. Quinta geração de poloneses no Brasil e o primeiro idioma polonês. Fiquei encantada com isso, achei incrível. Professora, tradutora, intérprete de polonês, auxiliar administrativo no Consulado Geral da República da Polônia em Curitiba, estudante de análise e desenvolvimento de sistemas no IFPR, certo? 9 anos de experiência no setor notarial. Cartório de registro civil, certinho? É isso? Tá bem, Leonardo. Quase 9 anos de experiência no ensino da língua polonesa. Fez estágios no CELIM, que é o Centro de Idiomas, né, da Universidade Federal, o Centro de Línguas. Presta ainda serviços de voluntariado na Casa de Cultura da Polônia aqui no Curitiba e também de forma online no Rio de Janeiro, isso, né? Isso. Achei bem interessante também, faz 3 anos e meio. Quase 2 anos no auxílio na parte administrativa do consulado. Falando um pouquinho da parte acadêmica agora, a gente tem um problema, porque eu já li, né, você fez algumas faculdades ali, né, que tem um nome um pouquinho diferente, vou tentar, tá, gente? Formada em letras polonês pela UFPR, fez intercâmbio na área de relações internacionais, conhecimento geral sobre a Polônia, de 1 ano pela Universidade de Silésia, Isso. Ai, Eu facilitei nesse momento, que daí é Śląsk em polonês, né? Então facilitei e traduzi. Exatamente. E fica em Katowice? Katowice. Olha aí, na Polônia, né? Isso. Especialização, então, de ensino da língua polonesa como segunda língua estrangeira ou língua herdada, que a gente vai falar um pouquinho depois. 1 ano pela Universidade de Szczecin. Não, é difícil esse nome, gente. Que também é na Polônia, perfeito, né? Legal. E costuma participar de vários cursos de professores na Polônia e também aqui no Brasil, né? Inclusive, você esteve no ano passado na Polônia e também nesse mês de janeiro, né? Agora de 2024, estudando o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas aqui no Paraná. Isso, né? Esse eu estudo aqui, mas os cursos que eu fiz foram relacionados a curso de professores, né, na Polônia. Que máximo, que Que legal. legal. Que show, Karina. Muito obrigado. Regiane, na sua apresentação aqui, conta para nós um pouquinho dessa questão do primeiro idioma ser o polonês. Você nasceu no Brasil, aqui no interior do Paraná, e o pessoal não falava português? Conta para nós um pouquinho dessa... É muito curioso. Exatamente. Então, realmente é algo curioso, né? Cruz Machado é uma cidade no interior do Paraná, quase divisa com Santa Catarina, e nessa cidade, justamente, existe uma colônia polonesa, onde minha família reside. Então, como comentamos, né, eu nasci em Curitiba, mas desde bebezinha a gente já foi para lá, né, e ficou junto com a família. E nisso eu tive essa influência, né, porque toda a minha família fala em polonês e até hoje é assim. E foi passando de um para o outro, que justamente é interior, é sítio. Então a influência do português, né, algum tempo atrás, quase não entrou. Assim, entrou também, claro, né?
mas nada muito exorbitante. Lá em casa também a gente não tinha televisão, então televisão é algo também que ajuda nessa questão do idioma. Então, a gente ficou basicamente isolado, digamos assim. Então, por causa disso, eu tive esse contato com o polonês, mas obviamente um polonês do século XIX, XX, um polonês antigo, que é o polonês que veio junto com os imigrantes, que vieram da Polônia, né, antes da Primeira Guerra Mundial. Então, eles chegaram aqui no Sul. Então, foi esse polonês que foi me passado, né? Então, e depois, claro, tiveram algumas questões que a gente foi mixando o polonês e o português. Então, algumas palavras. Por exemplo, quando eles vieram para o Brasil, não existia geladeira, por exemplo. Não existia nem na Polônia, nem aqui. Então, depois, quando surgiu a geladeira, eles não sabiam como se falava geladeira na Polônia em polonês, né? Não era do vocabulário, né? Não era do vocabulário deles. Então, eles pegaram a palavra do português, né? Então, vez wodę w geladerze. Eles pegavam a palavra geladeira e, enfim, modificavam o finalzinho da palavra, né? Que são deixar mais próximo. Deixar mais próximo, né? Seguir as regras gramaticais da língua. E foi assim, né? Então, chinelo, né? Também algo também que eles criaram, chinele. Também, na Polônia, eles não sabiam como se falava, né? Então, em polonês, como seria em polonês? Porque eles não tinham também o contato, foi perdido, né? Com a família. Então, era um período diferente, uma época diferente. E foi esse polonês que foi me passado. E uma pergunta, Regiane, na questão do início ali, quando você foi para as aulas, né, quando criança, você tinha o polonês em casa, né, com os avós, com os pais, e quando você foi para aula, como que foi ali? Você tem algumas lembranças desse processo? Porque é algo que realmente dentro de uma escola, você tinha um português, talvez nem tinha, né? Ou tinha um pouco? Como que foi? Quando comecei a ir para a escola mesmo, foi um pouco complicado no começo. Então, todas as professoras, elas precisavam falar um polonês, porque não era uma situação exclusiva minha, né? Então, todas as crianças de lá, quando iam para a escola, a maioria delas não se comunicavam em português. Eu não diria zero, né? Mas sabiam alguma palavra, talvez um bom dia, um obrigado, alguma coisa nesse sentido. Ou por esse mix, né? Então, que ocorreu nos idiomas. Então, a gente sabia algumas palavras, mas não fluentemente o português. Então, eu tive dificuldades, e até hoje, às vezes eu sinto que quando eu vou falar em português, tem algumas coisas que complicam um pouco, que vem aquela questão, né, da família, da forma que a gente falava. Mas eu fiquei em contraturno também nos primeiros anos, né, da alfabetização. Não imagino que tenha relação realmente, né, com essa questão do polonês. Então, talvez eu não conseguia assimilar os sons com a escrita. Então, fiquei algum tempo em contraturno. Sim. Então, a alfabetização foi em português. A ideia foi ser em português, não aprimorar o polonês, no caso. Foi em português porque no local lá onde a gente vivia, e até hoje, né, infelizmente já não tinha mais, não existiam mais escolas polonesas, porque, claro, depois da época do presidente Getúlio Vargas, que houve uma série de proibições, as escolas foram fechadas, então acabou que no município realmente não tinha. Então, quando chegou nesse momento da alfabetização, tinha que ser em português mesmo, não tinha como ser em polonês. Legal. E também, depois da excelente apresentação aqui da Karina... Falando um pouquinho em polonês. Entendendo um pouquinho a sua questão profissional, pessoal, queria ver com você, como que foi a introdução, né, da sua parte profissional relacionado ao polonês? Porque você, né, foi criada aqui no Brasil, e como que foi essa relação para ir? Depois fale um pouquinho da primeira viagem para a Polônia, que eu acho que a primeira a gente nunca esquece. Mas antes da primeira viagem, como que foi o teu processo profissional? Você já foi adolescente? Como que foi essa parte? Então, até antes do podcast eu estava conversando com a Karina e comentei que na minha cabeça, por
por crescer naquele local, e realmente é um local mais fechado, eu imaginava que todo o Brasil tinha os mesmos costumes que a gente. Então eu não tinha noção que não, na verdade não, todo o Brasil é um mix de culturas e de coisas diferentes de uma língua, né? Também o próprio português, então cada região tem basicamente as suas diferenças, né, na língua. Então eu com 10, 11 anos eu comecei a fazer um curso de polonês. Então para eu começar a aprender a ler, escrever alguma coisa, mas eu era muito criança também. Mas ficou naquilo, mas eu sempre me interessei, foi algo que eu sempre me interessei. E aí depois, quando eu mudei para cá novamente, né, retornei para cá com 15 anos, fui descobrindo que, na verdade, todos os costumes, as tradições que a gente tinha em casa, né, as pessoas não tinham aqui. Então, costumes relacionados ao Natal, à Páscoa, principalmente, então as pessoas não tinham os mesmos costumes. Então, e nisso começou a me despertar algo assim, um interesse pelo idioma, né? Porque todo mundo falava, nossa, que legal, você falava em polonês em casa, é muito legal, fala alguma coisa. Porque até então, para mim, era algo normal e nunca havia pensado em trabalhar ou seguir a minha carreira profissional utilizando o idioma polonês. Então, a partir disso, chegou o momento de escolher uma graduação e fui averiguar os cursos disponíveis na Universidade Federal do Paraná. E dentre eles eu vi letras polonesas. Assim, olha, letras polonesas existem, eu não sabia que existia. Pensei, por que não? Então, já que eu já tenho, né, uma base, sim, então é só lapidar, digamos assim. E decidi fazer. E assim que eu entrei em letras polonês, com 17 para 18 anos, já surgiu a minha primeira oportunidade de um intercâmbio de um mês, um curso de verão na Polônia. Eu nunca havia viajado de avião, não tinha nem noção de como era, então, e surgiu essa oportunidade. Então, eu fiz uma prova, com a minha nota, eu ganhei o curso na Polônia, e o Consulado-Geral da República da Polônia ainda subsidiou a minha passagem. Que legal. Porque eu não tinha, né, realmente condições. E isso abriu foi o início de tudo, né? Então, e foi muito bacana. No curso que a gente fez, tinha em torno de 40 e poucos países, então pessoas de vários países. Então, já nesse primeiro curso eu tive contato com muitas pessoas, eu nem imaginava que... Enfim, um coreano, um japonês poderia se interessar pela língua polonesa. Então, a partir desse momento, iniciou todo o meu interesse e o desenvolvimento do idioma. Que legal. E da primeira viagem foi essa, então. E dessa primeira viagem, foi para estudar, né, como intercâmbio. E o turismo, você teve tempo para fazer? Me conte da primeira sensação, porque eu acho que viajar é algo muito legal, é apaixonante, né? Conhecer outras culturas. No nosso próprio país, como você citou, você viaja para um outro local, você já vê que muda, até o cheiro, né, das coisas mudam, eu acho incrível. Já é diferente, estar em outro estado, imagina em outro país, né? Continente, né, o mar, outro mar, enfim. E a sua sensação, como foi lá essa primeira vez? O que você sentiu? Aquele sentimento, sabe? Que você fala, caraca, que legal, eu tô aqui, do outro lado do mundo. Foi uma emoção sem tamanho, né? É claro, eu tinha também a parte familiar, né, envolvida, então isso, claro, sim, intensificou a minha reação. Mas assim que eu cheguei, acabei chorando. Porque eu pensei assim que provavelmente a minha família gostaria de ter retornado ou visitar os familiares, então infelizmente se perdeu o contato, né? Mas nesse momento que eles anunciaram estamos sobrevoando a Polônia, para mim foi algo assim que eu nunca vou esquecer. E estando depois lá no local, o engraçado é que eu me sentia como se eu já conhecesse o local. Era muito engraçado, assim, mas até então eu não tinha estudado muito sobre, nem visto muitas fotos, enfim, eu tinha recém começado essa questão, essa busca pelo conhecimento relacionado à Polônia. Então, mas eu tive uma sensação que é indescritível, no sentido que, ao mesmo tempo que era algo muito diferente, era a minha casa.
Mas assim, obviamente, o cheiro, a comida, no entanto que eu sinto saudade, às vezes a gente faz a comida polonesa aqui, mas não é o mesmo, não são os mesmos ingredientes, então eu sinto essa diferença. E nessa primeira viagem, como foi, né, um curso intensivo, teve uma parte de turismo, sim, com a própria escola, mas eu também era criança, né, basicamente, 18 anos, então eu ainda ficava mais fechada, assim, não tinha uma coragem de sair, desbravar. Então, mas o curso foi bacana porque eles levaram a gente para, por exemplo, esse curso foi na divisa com a República Tcheca, uma cidadezinha muito pequena, Cieszyn. Então, o lado polonês é Cieszyn, o lado tcheco é Český Cieszyn, é muito parecido, então são duas cidades, né, uma do lado da outra. Então, eu acabei já indo para o lado tcheco também e conheci alguma coisa, então foi muito legal sentir isso. Mas daí, ao mesmo tempo, eles levaram a gente para Cracóvia, né, que é uma das maiores cidades da Polônia. Auschwitz, não tinha como não ir também. As montanhas polonesas. E tivemos uma imersão de festas, cantos. Então, foi algo, assim, realmente uma escola de verão. Então, e férias ao mesmo tempo. E o idioma? Você já... assim, achava que já estava 100%, era bem natural para você, porque teve ali um período muito longo que você estava no português, basicamente. Depois você entrou na faculdade, nascida, criada, como se estivesse na Polônia, mas depois toda essa imersão do português e voltando para o polonês. Lá foi tranquilo? O idioma em si? A questão da comunicação, sim, foi tranquila, não tive problemas, inclusive minha colega brasileira teve um problema, eu tive que ir com ela até o hospital já nessa primeira viagem, consegui me comunicar com um médico, então foi algo bem bacana, foi natural. Mas a questão do idioma, o que dificultava a parte gramatical. Então, no curso, inclusive a gente fez um teste, os professores falaram, olha, seu entendimento, seu vocabulário, seu polonês é bom na parte comunicativa, mas na parte escrita, a parte de desenvolver essa parte gramatical, eu acabei ficando em uma das turmas um pouco, assim, digamos, não no mesmo nível da minha fala, né? Intermediário, de repente. Então eu tive que batalhar muito, e no começo foi bem difícil essa parte gramatical. Ou desaprender certas coisas que eu já tinha alguns vícios de linguagem, porque eu tive que desaprender para aprender uma nova forma, né, de falar. Legal. E já falando de cultura também, né, você foi criada nessa cultura e lá você conseguiu realmente, né, ter essa experiência real. Falando também dessa experiência, das viagens que você foi, você já foi quantas vezes para a Polônia, assim? Já perdeu as contas? Não? Quase. Foi 7 vezes. 7 vezes? 7 vezes. Eu acho que você morou 1 ano lá, né? Que você colocou. Morei também durante 1 ano, né? Também foi um intercâmbio também. Mais 7 vezes no total. 7 vezes, legal. E de todas essas vezes, assim, falando da culinária, assim, que você, que nem você falou que tenta fazer, né, cozinhar aqui, mas não é a mesma coisa que lá, pelos ingredientes e tal. Conte, assim, os pratos, um restaurante, algum lugar que você foi que eu sei que quando a gente vai em algum lugar e volta, fala, eu quero voltar lá. E tem um escritor que ele diz assim, que não volte onde você já visitou, porque você vai naquele restaurante, não vai ser o mesmo gosto do que a primeira vez. Então, já aconteceu, dos lugares já teve isso, voltou. Dos lugares que você já foi lá, me conte um pouco da culinária, alguma característica que para mim no caso é um pouquinho, né, diferente. Bom, situando um pouquinho de modo geral, né, a culinária polonesa. Café da manhã normalmente é um café da manhã muito, digamos assim, quase um almoço. Forçado. Então tem salada de pepino, tomate, tem outras folhas verdes também. Caraca, de manhã. Já pela manhã. Já cedo. Então, queijos, uma variedade enorme de queijos. O leite deles é maravilhoso. Os iogurtes são maravilhosos. E os embutidos, né? Então,
eu experimentei de outros países, mas eu acho que nenhum, nem Itália, nem Alemanha, não bateram realmente os embutidos que a Polônia faz. Eu cheguei a visitar também uma fábrica de embutidos. Então, os embutidos lá são muito saborosos. Assim, não tenho como descrever o sabor. Então, isso, café da manhã. Então, um café da manhã muito regado, assim, com muita coisa. E, claro, os pães são maravilhosos também. Então, os nossos pães aqui nem se comparam com os pães de lá, né? Claro, a Europa, de modo geral, tem essa questão, né, com os pães. E depois tem, perto do meio-dia, meio-dia, 11 horas, tem o segundo café da manhã, que daí é um sanduíche também, com um ovo cozido, normalmente, e também queijo, presunto. E o almoço, ele ocorre mais ou menos para o final da tarde, 3, 4 horas da tarde. Então, no começo, isso foi um choque também. Sim, bem estranho. Porque eu esperava... Um dia me chamaram para almoçar, eu fui na casa da pessoa, eu estava com muita fome. Do segundo café. E, infelizmente, nem teve o segundo café. Eu tive que esperar até 3 horas para almoçar. Então, eu estava com muita fome. Então, uma dica para os brasileiros que forem para a Polônia, se forem convidados na casa de algum polonês, já deixa alguma coisinha, uma barrinha na bolsa. Uma bolacha. Uma bolacha. Mas assim, e depois o almoço normalmente é após o trabalho, então eles saem do trabalho e eles vão almoçar. E nesse almoço tem o primeiro prato, que é normalmente é uma sopa, e o segundo prato é batata, então o nosso é o feijão e arroz, né? O deles é a batata, alguma carne e alguma salada. Então normalmente é assim. Ou o segundo prato também pode ser um pierogi, pode ser um bolinho de batata, né? Então tudo depende, né? Mas normalmente é a batata, a carne e a salada. Jantar, então, tem? Tem o jantar também, mas normalmente é um sanduíche, uma coisa mais leve também. E mais à noite, 10, 9? Não tanto, umas 7, 8 horas. E os poloneses, eles normalmente, se você for até a casa de um polonês, eles oferecem muita comida. Então, e você tem que comer, tem que experimentar. Aproveitando. Até falta educação você recusar. Não. Então, você não sai com fome da casa de poloneses, assim. E aqui no Brasil, a casa de poloneses também é assim, de descendentes, é a mesma coisa. E lá eu pude perceber que é também da mesma forma. Então, muita comida. Bom, no geral, assim, esses seriam os pratos. Então, eu tento, às vezes, fazer, né, um pierogi ou uma panqueca de batata. Sopas, eles também têm diversas sopas, como sopa de pepino, sopa de tomate, então tem umas sopas um pouco diferentes, né? Então, essa questão da comida, para mim, é muito marcante, às vezes eu sinto falta da comida. E questão de restaurantes, lá tem um restaurante bom, que eu gostava de ir, que é comida caseira, comida simples, não muito cara, né? Também estudante, sem condições de pagar algo muito caro. E que eu gostava muito, e é um restaurante que é um resquício do comunismo da Polônia. Esse restaurante se chama Bar Mleczny, Bar do Leite. Então, durante o período do comunismo, então essa questão de carnes, do acesso à proteína era algo muito difícil, então eles substituíam com leite. E daí surgiu esse Bar Mleczny, e todas as cidades da Polônia têm esse Bar Mleczny. Independente da cidade que a pessoa vá, consegue encontrar um Bar Mleczny. Então é uma comida bem simples, bem caseira. Então é nesse local que eu costumava ir. Né? É quase uma referência do que é possível comer em uma situação onde você não tem tanto dinheiro, que você está um pouco mais habilitado. Isso, e a comida caseiro porque oferece um conforto. É uma comida tradicional, uma comida polonesa, eles não trazem, não tem influência de outras culinárias, pelo menos em todos os bares que eu fui, né, nesses bares. Não teve outra alimentação, a não ser, outra refeição, a não ser a refeição polonesa mesmo. Legal. E também, Regiane, você foi num período, a primeira vez já voltando, jovem, né?
Como que é? Chegou a sair nas noites lá? Teve, como que é? Eles bebem, por exemplo, tem um lugar mais vinho? E também, além dessa parte assim mais social, do que você que vivenciou lá, a parte das 4 estações. Você passou um ano lá. O frio, a diferença, que a gente mora em Curitiba, é um pouquinho frio aqui. Tem de tudo. Mas tem de tudo, né? Então, Mas lá é bem diferente, eu sei. Então, conte um pouquinho dessas duas situações que eu fiquei curioso agora. Bom, eu era uma jovem mais centrada, né? Mas enfim, não, saí sim. A questão do estudo acabava tomando muito do meu tempo, porque o estudo de lá é totalmente diferente daqui. A universidade de lá é bem mais intensa do que aqui no Brasil. Então, eu estudava o dia todo. Então, tinha muita atividade para casa. Então, por isso que às vezes complicava essa questão das saídas. Mas mesmo assim eu ia. E na própria casa do estudante que eu morava, tinha um clube. Que legal. Então eu podia ir até o clube. Tudo no mesmo local. Então eu ia, eu dançava, aproveitava, ficava com o pessoal e depois eu já estava em casa basicamente, ia dormir, enfim, e outro dia aula novamente. Mas assim, saí, fui em festas, os poloneses, de modo geral, são pessoas assim, no dia a dia eles são pessoas mais sérias. Então, com uma certa distância, não são tão abertos como brasileiros, obviamente, né? Mas são pessoas mais sérias. Mas a partir do momento que você consegue também a confiança deles, eles estendem um tapete vermelho para você passar, vira uma amizade muito, muito bacana. Mas durante as festas, você via outros poloneses, né? Porque na Polônia eles bebem muita vodka. Vodka também? Vodka. E é pura? É pura, normalmente pura. Então, quando eles abrem uma garrafa, tem que terminar a garrafa. nossa. Não, então você não... Aqui a gente toma um golinho. Ok, obrigada. Mas é tradição, né? se abriu, é um compromisso. Isso, de finalizar. Então, se eles veem que o seu copo tá vazio, eles já vão enchendo. Então, eu não era acostumada com isso, né? Então, eu fiquei... Durante esse 1 ano que eu fiquei lá, então, fiquei basicamente 6 meses sem nada de álcool. Depois dos outros 6 meses, aí eu comecei, porque... Com todo o álcool possível. Mais ou menos isso. Porque eles falavam assim, mas que tipo de polonesa é você? Que você não bebe? E claro, daí eu tomei, mas já na primeira situação assim que eu tomei, eu cheguei a tomar 7 shots de vodka, porque justamente é por essa questão da garrafa, né? Daí começa, você tem que terminar. Obviamente, estava muito bem alimentada e não misturei, né, as bebidas, então não tive problema nenhum. Não, no máximo, fiquei um pouco alegre, mas não tive problemas em relação à bebida, nem ressaca. Então, foi algo bem... E também pela qualidade da bebida, né? Então, a vodka deles tem uma qualidade, assim... que não existe aqui, né? Se a gente for ver. É um sabor diferente, é uma forma diferente de produção. Então, e bebem muita cerveja e vodka, né? Que é o vinho até eles bebem, mas assim, o foco deles é cerveja e vodka. Inclusive, nos mercados você consegue encontrar, assim, corredores imensos só de bebidas alcoólicas, assim, e com valores acessíveis. Que legal. Tem uma amiga nossa que ela é russa e ela sempre fala: isso não é vodka, isso não é vodka. Aí tu vai fazer a caipirinha, e aí tem no Brasil o pessoal que traz uma vodka para fazer a caipirinha. E ela: não, eu quero cachaça. Tipo, tem que ser. Tem que ser cachaça, né? Brasileira. Exatamente. No entanto, quando eu vou para lá, eu costumo levar sempre a cachaça de presente, porque algo bem brasileiro. Aí é a nossa referência, isso. né? A vodka deles, a nossa cachaça. Já falando em referência, Regiane, me fale, quando você chega lá, fala, né, que é brasileira, tem alguma relação com o futebol? Provavelmente ele tem, né? Eles falam, eles são apaixonados também pelo esporte, porque eu conheço do futebol, né, das seleções, né, dos atletas, mas como que é isso lá? No dia a dia, tem? Tem. Eles perguntam muito dessa questão do futebol, perguntam se eu jogo.
E não somente do futebol, mas eu acho que os outros estereótipos brasileiros também, como samba. E tudo mais. Então, eles sempre perguntam e pedem para dançar. Mas tem um pouco desse estereótipo, sim, né? Então, Brasil para eles é Pelé, Neymar. Então, tem sim. Legal. E também das guerras, assim, né? Porque aqui para nós é uma coisa bem distante, né, da nossa cultura. Teve no passado, mas nada tão... mais um conflito, mais né, um conflito, que uma guerra, que uma guerra de anos, né, que lá vem de gerações, né, que lá como dizem, é o primeiro continente, vamos dizer assim, onde tudo aconteceu, desde os romanos, enfim, tudo foi acontecendo por ali. Estar lá, como que é esse sentimento nas pessoas, ou alguma história dos seus avós, não sei, dos seus pais, alguma coisa que você sabe que marcou, porque até hoje, né, tem ainda situações ali na região, não é um assunto muito legal, mas como que é lá, né, estando lá, o dia a dia ainda tem tensões, ainda tem algo dentro da cultura, provavelmente tenha, né, situações de museu, enfim, né, do dia a dia, mas como que é essa relação lá, estando lá? A Polônia tem inúmeros museus. Então, é um país que tenta preservar toda a história. Então, isso para mim foi algo muito interessante, que no Brasil eu não costumava ir a museus ou buscar conhecer mais da história do Brasil. E lá eu vi que eles buscam entender cada vez mais assim, da história e preservar a história para que não se repita. Mas, assim, eles têm um pouco dessa questão envolvida assim, no dia a dia deles relacionada às guerras. E isso eu podia ver, inclusive, na minha família. Hoje em dia, estando longe, eu consigo perceber isso. Essa questão de economia, né? De você até falar, polonês pode ser até um pouco de mão de vaca, né? Se você for ver. Mas não, é aquela coisa, não, você não pode desperdiçar nada, você não pode jogar nada, vamos guardar, vai que tem alguma situação. É o medo de faltar. É um medo de faltar, exatamente. Então, eles têm muito disso. E isso eu consegui perceber na Polônia mesmo, ainda tem essa questão. Obviamente que agora a geração já tem mudado muito, então as pessoas que viveram a Segunda Guerra Mundial, elas já são pessoas idosas, só que tem muitas pessoas que viveram também o comunismo, né? Então, eles acabam trazendo, relatando muito, então principalmente eu gosto muito de conversar com as pessoas mais idosas, assim, na Polônia. E as guerras deixaram algumas marcas, feridas, alguns medos, que a gente consegue perceber. Então eles se fecham. Às vezes essa questão de ficar de serem pessoas mais frias, né, tem relação com isso. E a minha família, por exemplo, eu não saber da onde minha família saiu da Polônia, não ter mais muitas informações, porque justamente a família não queria passar. Nossa. Eles não passavam, então eles queriam esquecer o que eles passaram, o sofrimento que eles passaram, estando lá, porque a minha família veio antes da Primeira Guerra Mundial. Então, quinta geração? Isso, quinta geração. Então eles vieram antes da Primeira Guerra Mundial. Só que nesse momento tem um período da história da Polônia que em 1795 a Polônia ela foi partilhada pela Rússia, Prússia, Áustria-Húngara. E nessas partilhas, né, então a minha família então teve alguma parte que ficou na parte russa, na parte prussiana, né? Então, e nessas regiões foi um pouco complicado, assim, porque o polonês foi proibido também. Então, as escolas também não... Na parte austríaca, sim, até era permitido, mas na parte prussiana, na parte russa, não era permitido estudar. Então, tinha o que eles chamam de germanização e russificação, a germanização e a russificação. Então, quando eles vêm para o Brasil, inclusive, eles são, a maioria é analfabeto também.
porque eles não sabiam escrever em polonês. Só fala, né? Só a fala, né? Então, em casa, muitos tentavam até passar. Muitos também sabiam ler, claro, não estou generalizando, né? Mas boa parte, né? principalmente os camponeses, né? Que eu acho que a maior parte que veio para o sul eram camponeses. Então, eles tinham essa situação. Então, eles eram analfabetos em polonês, chegaram aqui... começam a estruturar algumas escolas polonesas, assim como outras comunidades como alemãs, ucranianas. Cada uma delas começa, né, a estruturar suas escolas, a educação aqui no Brasil mesmo. Quando Getúlio Vargas vem, ele percebe que isso poderia ser um problema, né? Então, fecham as escolas, só que Getúlio Vargas também não tinha professores suficientes de português, escolas suficientes para atender toda essa população, e acaba que as pessoas continuam analfabetas em português, em polonês. Então, a minha mãe, por exemplo, estudou somente até a 4ª série. Então, não tinha como continuar a educação. Então, é claro que tudo isso é um resquício que eu vejo, enxergo que é um resquício, né, dessas guerras. Eu já cheguei também a fazer a tradução de cartas que foram enviadas da família polonesa que ficou lá, para os familiares que vieram para o Brasil. Assim, são cartas assim, que eu chorava fazendo a tradução dessas cartas, porque... era uma tristeza, era uma falta de tudo. A pessoa, assim, no inverno. Então, até eu acabei não comentando sobre as estações, né? Então, as estações são bem definidas. Quando é inverno, realmente é frio, tem neve. Eu cheguei a pegar, assim, acho que menos 15, assim, a temperatura que eu cheguei a pegar. Antigamente era pior, era menos 30. Né? Hoje em dia já não é tão complicado. Menos 15 tá tranquilo. Tá tranquilo. Uma nevezinha, então eu fico imaginando as guerras durante esse período, né? Porque o inverno, tudo cinza, não tinha essa estrutura que a gente tem hoje, né? De aquecimento. E realmente, assim, falando, por exemplo, de Auschwitz, eu cheguei aí lá no verão e no inverno. Realmente, inverno é muito complicado, porque você imagina, eles só com aquela roupinha fina, sem o calçado, então realmente... E tem as fotos lá? Tudo tem as fotos. O sentimento deve ser... Você sente, né, isso internamente. A gente sabe que não vamos passar por isso, né, mas a sensação, acho que de estar olhando aquilo... Que alguém passou, né? De saber que aquilo é verdade, né? É real, né? Quando você vê um filme, alguma coisa assim, né, você tenta descartar a possibilidade, mas você está num ambiente que você sabe que o que aconteceu ali é imensurável, a gente não pode nem relatar a quantidade de sofrimento que aconteceu ali. E as marcas nas paredes, né? Então, tem lugares assim onde foram os guetos, né? Então, tem em Cracóvia, em Varsóvia. Tem as marcas, algumas paredes ainda tem as marcas de tiro, então eles deixaram, né, isso para justamente mostrar, né? E como você comentou, eles preservam isso justamente para que seja não só uma prova do que aconteceu, mas uma lembrança para que não volte, né? Não volte a acontecer, como tudo que aconteceu foi terrível. Sim. Que fique na lembrança, não para trazer esse medo de algo, né? Mas para que a gente saiba, né? Como passou por isso e que agora tem que esperar uma coisa melhor, né? Exatamente. E também você comentou algo sobre a comunidade, né? Polonesa. Tem uma característica que aqui no sul a quantidade é bem grande, né? Curitiba, região aqui, Paraná, em todo o sul do Brasil. Você comentou algo que é uma das maiores comunidades, está aqui, né? É Curitiba mesmo ou é sul? Então, Curitiba é a única cidade do Brasil que tem, inclusive, o nome, né? Tem a grafia em polonês, que é Curitiba. Tem a grafia e é aceita, foi reconhecida, inclusive, em mapas, né, na Polônia. Então, vai estar escrito não Curitiba, Curitiba. E por que Curitiba teve essa situação? Porque Curitiba é conhecida como a segunda cidade após Chicago, nos Estados Unidos, com o maior número de imigrantes poloneses. Então, estamos em um local realmente que, para eles, tem esse valor, né? Mas toda a região sul, inclusive no Rio Grande do Sul, temos Áurea, que digamos que 90%,
5%, assim, mais ou menos, são descendentes de poloneses mesmo, e inclusive o polonês foi reconhecido como língua oficial lá, em Áurea, no Rio Grande do Sul. Nossa. Que show, que show. E falando, né, também dessa questão de viagens, conta pra nós, viagem é muito bom, né? E só que a gente lembra mais do perrengue. Então, você lembra de algum perrengue em uma dessas 7 viagens? E também você foi para outros países, né? Acho que Alemanha. Com certeza perrengue não falta, né? Então, tem algum que marcou você, que você lembra? Ah, tem vários, né? Eu creio que não vou lembrar de todos, né? Mas alguns, assim, que vem à memória, né? Mas um dos perrengues, mas não tão perrengue, é pontualidade polonesa, né? Eu já cheguei... Brasileiro tem a mania de se atrasar, né? Então, se marca, vamos supor, marcamos às 8 horas. O brasileiro vai chegar às 8h15, 8h30, ou uma festa também chega uma hora depois. Na Polônia não é assim. Então, tem a pontualidade polonesa, eles seguem à risca. Então, você tem que chegar no horário indicado. Isso aconteceu comigo na universidade. Eu cheguei no horário da aula, pontualmente, no horário da aula. E eles até falam que tem uma tolerância acadêmica de 15 minutos de atraso, mas não foi bem isso que ocorreu. Eu cheguei pontualmente, na hora que a professora foi fechar a porta da sala, eu fui colocar o pé, ela falou, não, você vai esperar a próxima aula para você aprender a ser pontual. Ela não deixou você Não deixou eu entrar. Então, eles não passavam a mão na minha cabeça por eu ser brasileira, por ser estrangeira. Então, eu tinha que seguir as regras, assim. Outra coisa relacionada à universidade também. Então, nos primeiros dias, eles falaram sobre o savoir-vivre. Algumas maneiras que a gente tem que ter na universidade. Então, uma delas era de ir vestido socialmente, formalmente, no dia das provas. Então, com vestido, saia, um terninho, salto, exatamente, nos dias de prova. Eu não levei isso a sério, Quem levaria? Mas todo mundo levou a sério. Só você, no caso, não levou. Só eu não levei a sério. Então, eu estava realmente, toda a minha turma, toda a universidade, porque a prova é no mesmo dia para toda a universidade. Então, estava todo mundo muito elegante. E eu, tênis, moletom, com a cara amassada, né? Depois de acordar. Enfim, eu falei, não, então a próxima prova eu vou me arrumar. E foi isso que eu fiz. Você conseguiu fazer a prova? Fiz a prova, não, eles permitiram. Mas assim, foi vergonhoso porque eu não estava de acordo com a vestimenta, né? Do local, então, enfim. Aí outra questão que eu tive também é... que eu resolvi ir para a Ucrânia. Só que eu resolvi ir para a Ucrânia bem um período que estava tendo aqueles problemas em relação à Crimeia, 2014. No início, né? 2014, 2015. Porque eu tenho, justamente a primeira vez quando eu fui para a Polônia, eu conheci, a minha colega de quarto foi uma ucraniana. E a gente criou uma amizade, até hoje a gente tem essa amizade. E ela falou, olha, vem aqui em casa, já que você está na Polônia, é perto, então vem passear. Sim. Só que era um período em que recém tinha mudado a lei que brasileiros podem entrar sem o visto na Ucrânia. Então eu peguei a lei, fui com tudo preparado, né, e fui ainda de carona, né? Usei o BlaBlaCar. Então fui de carona, chegando na fronteira, o soldado ucraniano ele viu o meu passaporte. Obviamente que ele falava em polonês, né? Mas ele não quis falar comigo em polonês, então eu falava em polonês, ele falava em ucraniano. Eu entendia, claro, né? É uma língua próxima, então dá para entender, mas ele não fez esforço nenhum. Minha colega tentou falar com ele em inglês, ele também não falou. E ele falou assim, olha, você não pode ir porque brasileiro precisa de visto. Eu falei, não, mas aqui tá a lei, mudou. Daí ele conversou com alguém lá e falou, sim, você pode entrar, mas você precisa ter um convite, né? O que você está indo fazer, né? Eu falei, estou indo visitar minha amiga. Então, você tem que ter um convite registrado em cartório, algo oficial, para você poder passar. Nisso, eu falei, tá, eu vou ligar então para minha amiga. Liguei para ela, falei, olha, você consegue resolver? Ela falou, consigo na hora. Em questão de meia hora, eles já vão receber esse convite. E ela foi resolver essa situação, só que nisso eles levaram a gente até uma prisão mesmo.
E colocaram a Argentina, assim. Pra esperar lá. Não cheguei a ser algemada, Sim, né? mas foi convidada. Justamente. Eu sentei lá e fiquei, né, uma prisão meio que... Mas com grade e tudo? Sim, tinha grade, assim, Caraca. meio que, assim, estilo soviética. Claro, eles não trancaram Sim, a porta, fica não. ali encostado. É, só. mas fiquei sentadinha lá dentro, né? Então, assim, uma prisão bem estilo soviético, assim. E fiquei lá, né? Esperando esse e período. nisso, minha amiga, porque eu tava com sinal também ainda, ela falou assim: olha, já enviei. Questão de meia hora, realmente. Ela fez, resolveu, avisei. Olha, minha amiga enviou. Eles ignoraram. Eu falei outras vezes, eles ficavam me ignorando. E você sozinha? Não, eu tava com outros brasileiros também. Mas eu acabei lidando, porque a amiga Sim. era minha, né? Então eu fiquei lá e eu pensei, bom, o rapaz do BlaBlaCar já foi embora, com certeza. Vamos ter sim. que voltar a pé pra Polônia. Não, cidade Sim, da fronteira, tem enfim, que- não tem uma cidade tão próxima. Próxima. Eu pensei, e agora? Como que vai ser, né? Eles seguraram a gente durante 5 horas. Caraca. 5 horas ficamos na prisão. E até que eles liberaram. Consegui sair. A sorte que o motorista do BlaBlaCar estava lá. Nossa, Ele que ficou legal. na Ele ficou guarda. esperando. Ele falou assim, quando eu sabia que eu ia levar brasileiros, eu sabia que teria problemas. Né? Porque não é comum um brasileiro atravessar a fronteira, enfim, Polônia. Naquela época, né? Hoje em dia já mudou um pouquinho, mas naquela época não era algo comum. Então a gente teve essa situação, mas fomos, enfim. Na volta também tivemos problemas, porque eles esperavam um dinheiro. Enfim, o uma famoso bonificação. cafezinho. um cafezinho, exatamente. E esse polonês, ele já sabia disso, né? O motorista que carro. nos levou, né? Então, ele estava já Prevenido. prevenido. Então, na volta, ele conseguiu conversar com eles, enfim, e conseguimos passar, né? Mas que bacana o motorista também, né? De ele- estar acompanhando, sabendo de como poderia ser um processo ali. Exatamente. Que traria problemas, né? E é isso. E eu voltei depois novamente para a Ucrânia. Só que esse motorista, como ele tinha uma ONG na Ucrânia, ele fez. Justamente eu estava indo como voluntária para essa ONG. E realmente foi, né? Então ele apresentou, então foi tranquilo. Foi A mais gente fácil. conseguiu passar sem problemas, né? Mas quando eles perrengão olharam. esse aí. Foi um perrengue, né? Dá um Sim. desespero realmente, né? Você não sabe o que vai acontecer. Sim. Então, essa com certeza foi uma das mais marcantes assim que eu tive, né? No geral. Legal. E também a questão do perrengue, eu não sei se está relacionado, enfim, mas eu depois de algum tempo fiquei sabendo, né? Mas a gente tem costume, né? Adolescente, tem a questão dos apelidos e tal. E a gente brincava, né, com a minha amiga de, polaca. Até que um dia ela me convidou para um evento aqui no Teatro Guaíra e ela falou, Renan, eu sou ucraniana, não me chama de polaca. Daí eu fui entender que teve conflitos, há uma situação meio, não sei se é tensa, enfim, hoje até a Polônia está recepcionando, né, o pessoal da Ucrânia, mas e você vê como o mundo, né, dá voltas, uma coisa, estão acolhendo, pelo menos o que a gente recebe aqui, né, acolhendo bem, né, a população, né, devido à guerra. Mas eu achei engraçado que ela me contou, não, e a gente chamava para provocar, claro. Anos depois eu fui na apresentação dela, ucraniana, que lembra um pouquinho, depois eu queria que você contasse um pouquinho do seu souvenir, mas lembra um pouquinho também aqui. Mesmo estilo, né? O estilo. de roupa. E foi muito engraçado que ela contou, olha, isso aí é uma ofensa, tá, Renan? Você nunca chame um ucraniano de polaco. Eu não sou polaca. Daí eu falei, tá. E como que é essa questão? Pode chamar de polaco quem é da Polônia, que daí é polaco mesmo. Conta um pouquinho essa parte que eu acho curiosa. Olha, realmente existe isso. Inclusive um polonês, ele se sente ofendido também se você chamar de ucraniano, Sim. né? Então, vice-versa. Só que a questão também da palavra polaca, que ficou, pelo menos aqui no Brasil, que qualquer pessoa mais branca, mais né? clara, né? Mais clara, Tudo é polaco. Então, alemão é polaco, Isso, todo mundo é também. polaco, né? E ficou essa questão. E também
Fora isso, também tem uma outra discussão entre o termo polaco e polonês. Qual deve ser utilizado? Então, existem até debates sobre isso, existem essas questões. Mas, enfim, isso Sim. também não vem o caso, né? Mas existem essas questões. E a questão da Ucrânia e Polônia tiveram, sim, algumas situações, né? Por exemplo, existe até um filme chamado Wołyń, que retrata justamente durante a Segunda Guerra Mundial. Então, os poloneses eles viviam até aquele território onde atualmente ele vive, né? Polônia era Lwów, né? Que é território ucraniano hoje em dia, né? Mas que era território polonês. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, nesse território polonês, os ucranianos acabaram expulsando os poloneses da terra, né? Então, a Polônia estava sendo atacada de todos os lados, né? Então, os russos, os alemães, os nazistas, né? Então, de todos os lados. E com a Ucrânia também teve essa situação, né? Que daí as casas dos poloneses foram queimadas, eles foram expulsos, então eles tiveram que sair. Aí até falam que as crianças eram penduradas, enfim, umas coisas meio assim complicadas. Então ficou, então que o polonês fala, vocês fizeram isso, mas daí os ucranianos já têm o lado deles. Aí, enfim, tem algumas questões históricas, né? Porque o território da Ucrânia até se a gente pegar desde o início, quando, né, dos povos eslavos, das tribos, né, e como que foram subdividindo, né, que na verdade é o mesmo povo basicamente, Sim. só que foi dividindo, né, existem até lendas envolvendo, né, ou músicas em comum, que são músicas polonesas e uma música polonesa e ucraniana. São parecidas as músicas? Essa é uma música em especial, né, que fala que em polonês, mas também ela é cantada, tem a versão em ucraniano, que daí remete às terras ucranianas, enfim, que as pessoas saíram para as batalhas e tudo mais. Então, tem algumas questões assim, mas assim, no geral, a cultura, a culinária, as tradições são muito parecidas. Claro, a Polônia é mais católica, a Ucrânia tem a parte do catolicismo, mas também do catolicismo ortodoxo, que daí muda um pouquinho. Mas tem essas questões históricas que remetem lá desde o século X, que eles têm essa questão que daí a Polônia, o território da Ucrânia era da Polônia e tudo mais. Só que depois isso foi resolvido, não tem mais. A Polônia não quer tomar o território da Ucrânia, o que ficou lá, o que foi dividido. No entanto, que a Polônia foi colocada, ela era mais para leste, ela foi colocada depois da Segunda Guerra Mundial mais para oeste, que justamente ela pegou uma parte território ali que era da Alemanha, né? Então, teve um mix, né? E por causa desse mix também existem alguns dialetos que foram surgindo, que é uma mistura meio que de alemão com polonês. Então tem uma série de coisas assim históricas, assim, só que são problemas históricos que vêm de muito tempo, né? Então quem vê agora esses conflitos, né? Na verdade são coisas que vêm lá de trás. Então, são mais antigos, não é de agora. E a guerra gera feridas, e essa ferida é passada de geração para geração, né? Como a gente comentou lá no início, a gente não tem essa vivência, né? Então, a gente não tem isso que traz, né, de uma geração para outra. E acaba acontecendo e a gente, às vezes, não entende, né, alguns motivos, né? Exatamente. Mas, hoje em dia, claro, os poloneses, eles abriram as portas, eles deram um asilo, né? Porque quando eles precisaram lá atrás, também, muitos países deram as costas, né? Então, por isso que hoje em dia, né, eles abrigam, enfim, e estão, né, digamos assim, lutando junto com os ucranianos. Legal. E, Regiane, licença, Karina, uma perguntinha. Né, Europa, a questão do Brasil, e você também viajou pela América Latina, né? Uruguai, Paraguai e Argentina. Essa diferença cultural é muito grande, e é isso que eu acho que é o mais legal. Como que foi a experiência aqui comparando com lá? O que você traz de pontos positivos que você acha legal, pontos curiosos, que você acha, poxa, é muito diferente? Bom, eu amo viajar, eu até falo que eu pretendo viajar quando eu conseguir viajar o mundo inteiro, conhecer todas as culturas, tradições, enfim. E justamente isso, eu acho que isso foi plantado
em mim quando eu conheci essas pessoas de 40 e poucos países quando eu fui a primeira vez para Polônia. Então, que eu falei, nossa, o mundo é bem mais do que maior, né? A gente imagina, né? Então, conhecer pessoas de Tajiquistão, Cazaquistão, são países que às vezes a gente pensa que existem. Enfim, então você ter essa questão. Então, claro, desde então eu tento viajar na medida do possível, quando eu consigo, tentar sentir um pouco outras culturas. Obviamente que a cultura aqui da América Latina, né, é totalmente diferente da europeia. Então, o pessoal é mais aberto, o pessoal é sorridente, o pessoal é da festa. Então, lá eles são mais fechados, né? Eu acho que essa é a maior diferença. Mas aqui, mesmo eu indo, por exemplo, para Argentina ou até Montevidéu, o problema é que a gente vê muito também dessa questão da imigração que eles tiveram também. Então, eu olhei e eu via meio que uma Europa, principalmente na arquitetura da Argentina, de Montevidéu também. Uruguai, claro, não sei se... no Paraguai, né? No Paraguai não sei se conta muito, que é o normal que os brasileiros vão, né? É mais ali na fronteira, né? Então, eu não cheguei para dentro, então não sei, né, como é mais para dentro. Do país, mas já falando do Uruguai e Argentina, eu senti muito essa coisa, parece uma Curitiba. Que legal. Eu senti isso, que parece Curitiba. Eu achei também os uruguaios muito simpáticos, assim, conversaram, de querer saber. Então, eu acho que assim, a maior parte é essa questão desse calor latino, né, que os europeus não têm, mas de modo geral, assim, é isso, eu creio. E se fosse para você escolher um prato, você ia preferir o nosso brasileiro, arroz e feijão, e um bifinho e um ovo frito? Ou você prefere algo para dar mais um, né? Uma vantagem. A escolha. Ou você prefere um prato, né, polonês? É o pierogi? Um dos mais conhecidos, né? É pierogi. O pierogi. Ou algum prato aqui da América Latina, né? Enfim, se fosse para você escolher assim, o que você escolheria? Acho que é uma pergunta injusta. É uma pergunta injusta, né? Já é difícil aqui, 2 entre brasileiros, sei lá. É uma pergunta injusta porque, enfim, acaba que cada um tem um sabor diferente, né? Mas, obviamente, quando eu estive 1 ano na Polônia, eu sentia muita falta do arroz e feijão. Uma carninha, numa churrascaria. Eu senti muita falta. Quando eu vim, eu comia feijão puro. Né? Eu cozinhei e comia aquele feijão assim com gosto quando eu voltei. Mas, ao mesmo tempo, sinto a falta da comida polonesa também, mas é uma comida que eu tinha em casa também. Mas, claro, se eu tivesse que escolher uma, seria a brasileira, né? Não tem também, né? O arroz e feijão. É bom demais. É bom demais. E também pela questão de que é algo mais saudável. Eu senti que a culinária da Polônia, de modo geral, obviamente, como eu falei, todo mundo me servia muito bem, muito. Então, eu acabei engordando lá, no tempo que eu morei, e sinto que a comida brasileira não engorda tanto quanto a comida deles lá, né? Então, questão de gordura, de carboidrato, muito carboidrato, muita farinha. Então, senti isso. Mas é uma pergunta injusta, né? Porque eu gosto de todas, assim. Das empanadas também, né? No Uruguai, eu não tinha como deixar de comer empanada. Na Argentina também. A comida, ela já traz uma questão cultural, né? Você está comendo um pouco ali do que você está conhecendo do país. Então, também fica difícil de escolher, porque você gosta de todos os países. Você aprecia o momento que você teve, né? Tem toda uma relação, né? Igual a está relacionada. Da Alemanha, né? Enfim, aquela linguiça, né? A branca, a vermelha. Às vezes eu tenho vontade de comer isso, né? Então, também. Sim. Que legal. É algo que cada lugar remete um sabor, né? Como você comentou, um cheiro, um sabor. E a experiência é o que a gente leva, né? É o que a gente consegue relatar e passar. Que legal. Mas conta para nós dos teus souvenirs um pouquinho. O que você trouxe? Bom, aqui, claro, a bonequinha, né? Eu
todas as vezes que eu vou pra Polônia, eu fico olhando a bonequinha. Dessa vez eu peguei uma menorzinha, né? Mas eu queria uma maior. Mas ela tá com a roupa típica polonesa, né? Porque, assim, cada região da Polônia, ela possui uma roupa. Então, por exemplo, aqui em Curitiba a gente pode encontrar os grupos folclóricos de canto e dança, tanto o Wisła quanto o Junak. Em Curitiba nós temos. E esses grupos, quando eles vão se apresentar, cada dança é de uma região e cada vestimenta é de uma região. Então, claro, isso é algo bem antigo. Quando a gente fala isso para os poloneses, que no Brasil a gente cultiva essas músicas folclóricas ou essas danças, a vestimenta, para eles até um pouco ultrapassado, né? Antigo, porque eles não têm mais isso. Então, e a gente parou no tempo, da forma que a gente veio, ficou. Então, aqui é uma das roupinhas, claro. Então, eu também tenho aqui um acessório também. Então, essa coisa de colares vermelhos, pulseiras, né? Então, remete bastante ao vermelho também. Remete muito. Eles gostam. A cor do país também, branco e vermelho, né? Mas também os poloneses de modo geral. Então, cores vibrantes. Não sei se vocês já ouviram falar assim, pintou. A casa dele pintou da cor de polaco, né? Então, porque essa cor amarela, laranja, vermelha, ou misturar. Lá em casa era assim, cada cômodo era de uma cor. Azul escuro, verde, laranja, rosa, amarelo. Então, cada cômodo era de uma cor. Então, isso é bem comum. Então, é uma coisa muito colorida. Eu acho que, claro, a influência do inverno também. No inverno é muito cinza, muito tempo sem ver o sol. Então, as casas também, elas soltavam, né, muita fumaça. Então, as paredes ficavam pretas. Então, o máximo de colorido que eles podiam colocar, ou panos, assim, pintados, assim, na parede toda. Então, se vocês forem em alguma casa de polaco, vocês vão ver que tem esses detalhes, e lá em casa era assim. Então eu até pensava assim, nossa, por que esses panos pintados, eles colocam na parede vários panos? Então justamente porque fica cinza, então eles podem lavar, podem trocar, podem pintar, fazem desenhos, então lambrequins, então é tudo muito colorido, tem muito disso, assim, em relação à Polônia. Claro, eu trouxe aqui também um souvenir que é de Gdańsk, que é a cidade beira-mar, portuária. E lá eles fazem muito a extração do âmbar, né? Então, âmbar é como se fosse um ouro polonês, né? Então, eles fazem joias, né? Anéis, brincos, né? Hoje eu tenho brincos também, hoje eu até não vim. Mas, então, o âmbar é muito comum. Tenho muitos souvenirs, mas eu não trouxe todos, aqui da Ucrânia, quando fui. E das últimas viagens, tanto, creio que Itália, Uruguai, Argentina, República Tcheca, eu acabei não pegando souvenir, porque eu falei, hoje em dia eu prefiro ter em mim todas essas lembranças, né, que não tem como apagar minha experiência, minha lembrança, né, tudo que eu aprendi. Porque muitas vezes a gente vai viajar também não tem muito espaço. A maioria das vezes não tem espaço. Então, eu dou prioridade, às vezes, para alguma roupa, né, do local, da região, às vezes com bordado. Quando fui para a Ucrânia, eu até peguei umas camisetas com umas blusinhas com bordados. Então, eu dou essa preferência. Ou chocolates dos locais. É bom, né? Então, aqui também tem um souvenir, né? A primeira vez que eu fui, eu tive que representar o Brasil. Então, como que você vai representar a roupa típica do Brasil? É muito difícil, né? Cada região tem uma roupa, se a gente for pensar. Então, a gente acabou se enrolando em uma canga. Com a bandeira, né? Com a bandeira. E isso acabou virando uma propaganda, né? Enfim, da universidade. Da universidade. E aqui minha amiga ucraniana, justamente, ela tá com os detalhes, roupa, né? Da Ucrânia, enfim. Então, essa amiga que eu fui visitá-la, né? Quando fui pra... Então, tem várias coisinhas, assim, pins. Eu gosto muito de pins. Então, pins também eu tenho muito, né? E por falar em chocolate... Trouxe um chocolate polonês para vocês. Que legal. Deixar, muito obrigado, claro. De vocês sentirem o gosto da Polônia, já que falamos de sabores e cheiro. Muito obrigado. Nossa, que show. Legal. Eu queria só saber, porque eu sei que... Olha que legal, gente. Olha isso. Muito obrigado. Obrigadão. Que tudo.
Só lembrando do perrengue, teve uma coisa que me chamou a atenção, você comentou sobre o Natal. Você foi passar o Natal num local e eles encerravam cedo e você acabou ficando para fora. Conta um pouquinho disso, que eu fiquei muito interessada nessa história. Esse é outro perrengue também muito interessante, porque assim, na virada, né? Virada de ano, por exemplo. Isso, foi na virada. Foi a virada. No Brasil, enfim, a gente faz a festa, passa a noite curtindo e tendo, né, toda essa questão da festa. Confraternizando. Vai até outro dia. Vai até outro dia. E eu vi que tinha uma série de tinha uma programação. Eu morava em Katowice, em torno de 1 hora de ônibus até Cracóvia. Então, Cracóvia tinha uma programação, né, uns shows. Eu decidi, não, eu vou até o show, vou passar a virada em Cracóvia. Enfim, comprei a passagem. A gente saiu 8 horas da noite de Katowice. Eu pensei, não vou nem tão cedo, a gente vai 8 horas. E para retornar outro dia, 8 horas da manhã. Então, compramos a passagem, tudo certinho. Cheguei até o local, fui até o show, e realmente o show foi bem bacana. Só que o problema é que é inverno, né, nesse período. Só que como tinha muitas pessoas, uma multidão, então não fica frio. Então tava todo mundo pulando, se divertindo, então foi bem bacana. Deu meia-noite, eles soltaram 3 fogos, eu tô esperando 20 minutos. Rio de Janeiro, mas... 3 fogos. E as pessoas começaram a ir embora. Meia-noite, assim. E todo mundo foi. E nós, os brasileiros. E agora? O que a gente faz? Porque a virada deles normalmente é em restaurantes. Então, só que eles reservam isso com muita antecedência. Porque se você deixar em cima da hora, você não consegue vaga. Porque eles fecham mesas, fecham restaurante. Ou com a própria família. Então, o pessoal provavelmente foi ao show e depois ia ficar com a família ou ia dormir. Realmente. E a gente ficou na rua. Começou a esfriar. Tava muito frio. Não tinha um restaurante aberto, assim, que a gente pudesse ir. E também não tinha muito dinheiro. O que nós faremos? Ficamos circulando um pouco para o corpo movimentar, para não passar frio. Bom, a única solução é ir para a rodoviária, não tem muito o que fazer. A gente foi para a rodoviária e ficamos lá a madrugada toda. Caraca. Sentados na rodoviária, até deitamos um pouquinho no chão, mas o segurança veio e falou que não podia ficar no chão. Passando frio a noite toda. Até que na rodoviária não estava tão frio, mas assim, claro... Tem calefação? Tem calefação, mas assim, claro que entrava um vento e não é tão confortável quanto a casa. Mas passamos, né, uma virada bem interessante, assim. Imaginando que fosse próximo do que o Brasil, né, apresenta, que você tem até o café da manhã do outro dia, você ainda tá fazendo algo, né? Tudo bom. Ou na praia, né? Exato. E realmente não foi assim, então isso foi algo bem interessante, foi uma vivência fora do comum. Eu pensei... E só pra gente também dar sequência aqui, eu sempre gosto de perguntar, de toda a experiência que você teve, né, em outros países, até morando, se fosse pra você, claro, tem mais lugares que você tem que conhecer, mas eu sempre sou assim, quando eu viajo, eu olho o lugar e falo, nossa, eu devia morar aqui, que lugar legal. Qualquer lugar, né? Eu fui pro Nordeste aqui e falei, nossa, aqui é muito bom, gente, não faz frio. Perguntei para um motorista de aplicativo, você tem blusa em casa? Tal. Ele falou, não tem blusa, não faz frio aqui. Eu falei, olha, em casa metade do guarda-roupa é blusa. E se fosse para você escolher um lugar para morar, você escolheria outro país? Por quê? E se for o Brasil, obviamente, o porquê. Porque a gente tem a nossa origem aqui e tal, enfim. Fale um pouquinho. Queria... também é uma pergunta muito difícil. Sempre assim, Brasil ou Polônia? Mas agora pode ser outros países. Pode ser outros países também. Não, eu gosto, assim, na verdade, todos os lugares que eu vou também falam, eu vou morar aqui. Todos os lugares. Mas, assim, pelo conhecimento, por eu já estar entender a cultura, a tradição, todos os costumes. Agora, entender que os poloneses não estão sendo grosseiros comigo, que é o jeito deles. Claro, seria a Polônia. Legal. Mas, assim, o interior. Não em grandes cidades. Seria o interior da Polônia. Ou
o interior aqui do Brasil também. Isso é algo que eu penso muito também. Eu venho do sítio, né? Então, para mim, contato com a natureza, algo mais tranquilo, mais calmo, fora dessa agitação da cidade, né? É algo que eu gostaria. Mas e o Brasil também tem muitas coisas, assim. O Brasil tem uma certa liberdade também, que às vezes em outros países a gente não tem. Então, eu sempre fico dividida, né? E claro, eu vou conhecer outros países, então talvez eu mude de ideia, né? De opinião. Mas, claro, seria Brasil... O problema do Brasil é a questão da segurança, que é a única coisa que me afeta, a segurança, e também corrupção, né? Um pouquinho. Sim, bastante. Bastante, né? Que é algo que afeta, assim, de você não ver o retorno, muitas vezes, dos impostos ou algumas situações assim. E que isso eu já vejo na Polônia, né? Claro, também tem as situações de politicagem, enfim, mas você vê uma educação de qualidade, você vê uma segurança no país, coisas básicas, então não tem uma desigualdade tão aparente quanto no Brasil. Então, você pode... Enfim, pessoas, às vezes, isso para mim foi algo interessante, pessoas muito bem vestidas de terno indo, sei lá, CEOs ou pessoas que dá para ver que tem uma condição, elas pegam um transporte público normal. Aqui parece que pegar o transporte público é algo... Claro, também pela questão de segurança, né? Então, é mais por essa coisa. Então, eu fico meio a meio. O Brasil tem pontos positivos e negativos, assim como a Polônia, positivos e negativos. Se juntasse os dois, daria um país ideal, né? Mas eu fico dividida. Você comentou que na tua primeira experiência até você teve que levar sua amiga no hospital. Como é o sistema de saúde? Também é tranquilo? É pago? Porque a gente sabe que em alguns países ficar doente é terrível, né? Você não tem acesso, não tem acessibilidade. Aqui no Brasil, talvez a gente tenha essa questão do SUS, que é talvez mais isso tem muito viável, mito e verdade, né? Como que foi lá esse processo? É pago também, assim, a maior parte é paga, mas assim, situação de emergência, eu fui com essa amiga, eu não tenho assim muito conhecimento quanto a isso, eu não cheguei a me aprofundar muito nessa parte. Mas quando eu fui com essa colega e outra vez também eu fui com um brasileiro que teve uma crise renal, em ambas as situações a gente estava esperando que seria pago, né? Mas não foi, que foi uma questão de emergência, então não precisou, não foi necessário pagar. Só que, claro, que a gente também estava como estudantes e vinculados com uma universidade polonesa. Então, isso também é diferente, né? Mas, assim, saber mais a fundo, eu nunca cheguei, assim, a buscar. Porque todas as vezes também que eu estive lá, nunca precisei, né, dessa parte, ainda bem, né? Dos hospitais. Mas, assim, no Brasil, eu creio que é um pouco mais tranquilo, que a gente tem acesso ao SUS, enfim, é um pouco mais tranquilo do que lá. Lá já tem uma série de situações, né, então, que pode ser que você não vai conseguir, e os poloneses reclamam muito do sistema, né, de saúde de lá, então, eu acho que, nesse ponto, às vezes, o Brasil até... Tem alguns pontos positivos nessa parte da saúde. O que você citou muito bem. Eu também tenho primos no Canadá, em Londres, e eles sempre falam: o que tem aqui falta aí, o que falta aqui tem aí. É difícil, não vai achar lugar perfeito, né? Sempre vai ter algo diferente, ou algo bom, ou algo ruim, enfim. Pode ser o clima, né? Várias outras situações, realmente. Karina, mais alguma consideração? Não, achei incrível, fiquei impressionada desde da questão do idioma inicial, você né? Eu até comentei, fiz a primeira pergunta, você foi alfabetizada em polonês, porque foi a minha, cresceu, né? Mas e você ainda comentou, não fui alfabetizada porque eu não fui para a escola para o polonês, eu tive em casa. Então você cresceu na Polônia, dentro do Paraná, né? Você cresceu nesse ambiente que era extremamente, totalmente polonês. Aí eu fiquei admirada com isso também, ir para uma escola e daí enfrentar essa questão do português, começar, né, do zero. E daí nesse tempo você perde um pouco do aprendizado do polonês, isso eu fiquei bem encantada. Retoma, né? E retoma com a faculdade. Que fase da adolescência foi complicada. Eu não queria falar em polonês. A família falava em polonês e eu respondia em português. Então... Talvez até um certo bullying ali na escola. Até em Cruz Machado em si não, porque todo mundo vem da mesma questão. Mas quando eu mudei pra cá, sim.
Então, me empresta a borracha, caroça. Fica falando da forma de fala, né? Então tinha o rato roeu a roupa do rei de Roma. Mas é incrível fazer isso, gente. Esse som, né? É que, às vezes, assim, eu não sei se pra quem tá ali na área do idioma e escuta isso, é um som que é muito pessoal, né? Exatamente, é muito particular. Então, para muitas pessoas não é possível fazer esse som. Exatamente. Então, a pessoa que tem isso, óbvio, na escola gera um bullying. Pode parecer engraçado, mas é uma coisa muito positiva. A entonação, né? Quando eu tô ensinando os alunos a entonação do polonês, eu até falo para eles, podem falar desse jeito, ou podem falar tudo muito aberto, desse jeito. Sim, e para mostrar da forma que eles vão ter. Eu perdi muito essa questão do sotaque, até o pessoal fala, nossa, mas não dá para perceber muitas vezes. Às vezes eu solto alguma coisa. Fica finalzinho. Mas não dá para perceber muito, porque desde que eu cheguei aqui, então ainda era nova, então o cérebro está naquela fase, né, de absorver muita coisa. E o meu trabalho justamente no cartório, então meu chefe ele cobrava muito a forma que eu falava com os clientes, a forma que eu ia atender o telefone. Então, eu mudei um pouquinho por causa dessa situação. É porque aqui, infelizmente, parece um estereótipo de você falar com esse sotaque. Aqui é o que a gente talvez chamaria de caipira, a pessoa que é do norte, que fala assim... Do mato, né? Do mato, exato. Né? E não é isso, mas pro cartório, como você trabalhando, soava... como se você estivesse falando, não digo errado, mas com toda essa entonação era ruim, né? E o seu chefe cobrava isso. Olha que engraçado. Porque a maioria também trabalha no campo, né? Exatamente. Tem esse sotaque da roça, porque eles vêm mas de lá. Mas que não é o sotaque da roça, é um sotaque polonês. Sim, polonês. É engraçado. E justamente, né? a maior parte, né, dos agricultores, camponeses, eles têm uma origem ou polonesa, ucraniana, alemã, italiana. E se você vai ver, é muito parecido. Muito Tem essa puxada no acento, né? Mas que legal. Agradecer, né, nossa querida convidada, Regiane. Também a gente tem uma pergunta final, que não é uma pergunta, é para deixar você livre para agradecer. Estamos, né, numa escola de idiomas, e que trabalha com o ensino, e a gente sabe o quanto é difícil no Brasil o ensino, a educação no geral, né, os problemas que o nosso país enfrenta, mas a gente tem que lutar por algo melhor, né, e cada um fazendo um pouquinho. E a gente sempre quer trazer agora esse novo quadro que é para agradecer o mestre ou o professor, porque todo mundo que consegue, né, alguma coisa na vida, o crescimento profissional ou pessoal, tem alguém que você se espelha e às vezes vem da base. Muitos, às vezes um professor, um mestre, alguém que deu uma dica, alguém muito próximo, né? Um pai, uma mãe, enfim. Alguém muitas vezes que já se foi. Então fica para você livre agora, né? Tem total agradecimento meu aqui da nossa escola, né, por sua participação, e fique à vontade para deixar sua mensagem. Também, se quiser deixar uma mensagem para os seus alunos em polonês, fique à vontade para a gente encerrar aí com chave de ouro. Karina, também, se quiser. Muito obrigada, fiquei muito feliz de participar. Acho que voltamos de forma brilhante com essa proposta do podcast, já com essa história aqui muito interessante, muito importante saber, porque é a cultura, é o idioma, é tudo, né, trazendo isso. Fiquei muito feliz também de participar aqui com você, quero agradecer, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouquinho, né, 1% da história, né, de superação e de vida. E claro, chegar onde eu cheguei foi graças à educação. Então, como falei, venho do interior do Paraná, com poucas condições financeiras. Então, tudo que eu consegui, as viagens e tudo que eu venho conseguindo até hoje, foi graças à educação. E, no entanto, que eu continuo estudando. Então, sempre estudei em escolas públicas, a primeira graduação, agora a segunda graduação também em escola pública. Então, é difícil agradecer somente um mestre, um professor, né, alguém que fez parte da minha vida, mas, claro, eu agradeço principalmente a base, né? A base são os primeiros professores, né, que me alfabetizaram, que realmente foi um processo difícil, como eu falei, eu fiquei em contraturno,
tive muita dificuldade no início. Então, esses professores, né, a professora Natália Lustinsky, Ana Milchuk... Você lembra dos nomes, lembro, lembro, né, Cláudia Cordeiro. Então, são professoras que fizeram parte, assim, da minha base... Lúcio Zwiarzykowski, né? Os nomes bem poloneses. Então foram professores assim muito importantes, entre outros, assim, eu acho que todos. E a educação lá em Cruz Machado, eu vi que era uma educação muito boa, porque uma coisa assim de interior ainda, então tinha muito respeito e os professores também conseguiam trabalhar conosco, né? Naquela época, hoje em dia já mudou um pouquinho. Então, graças a isso que eu consegui chegar onde cheguei. E, claro, depois na universidade, meu orientador, claro, do trabalho de polonês, TCC, Eduardo Nadalin, assim, foi uma pessoa marcante. O professor Leitor, que veio da Polônia e também foi meu professor, Martin Reimann. Também, no começo, teve diferenças culturais e chegamos a brigar, né, na universidade, mas assim, uma discussão saudável, boa, né? Conflitos. Só porque ele estava tentando entender como funcionava o Brasil, a universidade brasileira, e ele estava com o estilo polonês, como eu falei, é algo mais rígido. Então isso a gente teve que trabalhar. E a professora Aleksandra Piasecka-Tyl também, que ela é lá de Katowice, mas ela mora aqui no Brasil já há mais de 30 anos, então também foi uma pessoa excepcional para eu conseguir fazer meus intercâmbios, tanto o primeiro, o segundo, então foi uma pessoa que esteve à frente. E agora, né, os professores da área de programação também, da parte tecnológica, tem alguns também, então, que ainda estou conhecendo, né, ainda não finalizei. E, claro, todos de modo geral, é difícil até citar nomes, porque a gente acaba esquecendo e não citando todos, e todos tiveram uma parcela, né, dessa fatia. É a soma, né, de tudo, vai agregando, né, que legal. E quiser deixar uma mensagem também, em polonês para os seus alunos, para o pessoal, fique à vontade, né? Olha ali para... Acho que o principal é estudar, gente. Como professora, né, não posso deixar de incentivá-los, né, a buscar o conhecimento, buscar coisas novas, se abrir, né, porque o conhecimento, você tem que estar aberto para o que vai vir. Então, muitas vezes você se fecha, então acaba não conseguindo absorver tudo o que deveria ser absorvido. Línguas são importantíssimas, né? Todas de modo geral. Então, claro, inglês, dei uma chance para o inglês. Eu tinha um preconceito com o inglês, mas consegui trabalhar isso já na minha mente e hoje em dia falo inglês. Então, dei um valor assim, a qualquer idioma. Isso é essencial para o desenvolvimento, para a carreira. Enfim, né, toda essa situação, assim, é meio difícil, né, deixar uma mensagem. E uczę się polskiego. E estudo em polonês. Que legal. Muito bom, parabéns. Muito bom. Obrigada, dziękuję. Dziękuję. Legal, show. Então, muito obrigado. Regiane Czerwinski. Acertei? Legal, muito bom. Obrigado, Karina. Obrigado a todos pela participação do nosso podcast segunda temporada. Foi uma resenha muito boa, conhecer a história da Regiane, a história um pouquinho, né, como você pincelou, um pouquinho da cultura. E estaremos novamente na segunda temporada, no segundo programa. Um grande abraço, pessoal. Obrigada. Valeu, meus queridos.